Trânsito Cidadão. Já recebendo aqui nos nossos estúdios, então, o instrutor lá da Autoescola Santa Helena, o Evandro Pauli. Bom dia, Evandro, tudo tranquilo? Bom dia, tudo certo. Tudo certo, então mais uma semana aí, dessa vez a Dani não está por aqui, né? A Dani tá passeando aí, não sei se ela tá passeando de carro, provavelmente não. Foi pra um lugar longe aí, mas estamos no lugar da Dani aqui para fazer esse quadro, não podemos deixar de fazer, um quadro importante que o pessoal aí tira muitas dúvidas sobre o trânsito, né? Como fazer algumas conversões, e é sobre isso que a gente vai falar basicamente hoje, Evandro. Então, começando para fazer a primeira pergunta aí, primeiro tema do nosso programa de hoje, nosso quadro de hoje, que é quando nós devemos transitar na faixa da direita e quando devemos transitar na faixa da esquerda. Qual a diferença aí entre as duas faixas? Muito bem. Então, sempre que você transitar em uma via que tiver duas faixas no mesmo sentido, você vai usar a faixa da direita para transitar. A faixa que você usa é a da direita, a não ser que tenha uma placa que indique que você deva circular na faixa da esquerda. Mas são raras as vezes, senão a faixa da direita, sempre da direita. Vai usar a faixa da esquerda quando você for fazer uma conversão à esquerda, que daí você precisa se posicionar adequadamente, ou quando você for realizar uma ultrapassagem que automaticamente tu vai desenvolver uma velocidade maior, sempre retornando para a faixa da direita e respeitando os limites de velocidade que são estabelecidos para aquela via, né? Então a direita é a faixa onde nós devemos andar sempre. A esquerda ela é apenas quando tiver uma indicação ou você fazer a ultrapassagem, for usar uma velocidade maior, né? Ultrapassagem ou ainda quando for fazer a conversão à esquerda, né? Que nem no caso aqui na Avenida Brasil, pegamos por exemplo, né? Se você está circulando sentido centro-praia, você fica na faixa da direita. Caso queira fazer uma conversão à esquerda, antes da conversão você já precisa se posicionar adequadamente na faixa da esquerda. Daí nesse caso, né, desde que esteja sinalizado, é assim que se faz. Então tá bom, então o pessoal é fácil de lembrar, direita sempre é a faixa que nós devemos usar aí, a não ser nesses casos que o Evandro já disse pra gente aí. Ainda sobre as faixas, né, agora falando sobre conversão, né, pra esquerda e também pra direita, como eu devo fazer, né, qual a diferença também entre fazer a conversão pra esquerda e pra direita? Não são da mesma forma, né, Evandro? Não. Dentro do perímetro urbano, se você vai realizar uma conversão à direita, você já se posiciona mais próximo ao meio-fio, meio-fio do lado direito, e faz a manobra mais próximo possível do meio-fio, sem subir sobre ele. Se tiver a demarcação de estacionamento, você não pode transitar sobre ela, você fica próximo a essa demarcação, essa marcação. E faz a manobra no espaço menor possível, quero dizer, próximo ao meio-fio. Isso perímetro urbano, né? Sim. Se for uma conversão para a esquerda, dentro da cidade, que é perímetro urbano, aí nesse caso você se posiciona mais próximo da linha divisória de fluxo, que seria a faixa de cor amarela que nós temos no centro da pista, que divide faixa da direita e da esquerda, e faz a manobra sempre entrando na mão de direção correta. Essa é a manobra que inclusive tem pessoas que fazem corretamente e tem alguns condutores que deixam um pouco a desejar. Sim. Eles entram antes, né? Eles entram na faixa da esquerda no sentido contrário e nem sempre se posicionam adequadamente. É uma manobra um tanto quanto arriscada e perigosa, né? E a gente costuma dizer essa manobra, quando a gente faz a conversão para a esquerda, a curva em L, né? Isso. Que vai até o centro e faz a conversão à esquerda, né? Essa é a maneira correta de fazer, né? Exatamente, faz ela bem aberta, né? Também temos aí algumas outras dúvidas para tirar contigo aí, que é quando que a gente pode estacionar e também quando a gente pode parar no acostamento, né? O acostamento não é... Tem ocasiões que a gente não pode simplesmente deixar o carro parado lá e outras a gente pode. Então como é que a gente faz aí nessas situações? Sim, o acostamento, ele vai fazer margem aí com a rodovia. Rodovia seria área rural, porém essa rodovia ela pode percorrer ou pode transpassar o perímetro urbano. O acostamento, a função dele, de acordo com o CTB, é para pequenas manobras. Então se você precisar fazer uma conversão ou uma manobra curta, pequena, rápida, você pode usar ele. Estacionar, parar, eu imobilizo o veículo na placa de pare ou no semáforo, eu parei. Sim. Eu estou lá dentro, o veículo em funcionamento.
Agora, estacionar é quando eu, condutor do veículo, me Deixa o ausentar carro. do veículo. Daí entende-se que está estacionado. Isso, de acordo com o CTB, você não pode fazer no acostamento. O acostamento, rodovia e tudo mais, os veículos desenvolvem a velocidade maior. Se você simplesmente estacionar no acostamento, você pode provocar algo que gere um acidente. Então, se teu veículo estiver quebrado com alguma falha, aí é um caso extremo. Você vai mobilizar, mas vai ter que sinalizar, piscar alerta, triângulo, enfim. Não é correto você estacionar no acostamento. Em últimos casos, né? Daí, no caso de uma falha mecânica... E não tem outra opção, no caso, né? Daí você tem que parar o veículo ali, não tem como... Mas então é proibição, né? Estacionamento no acostamento. É passível de multas, né? E a gente até falou, inclusive, aí você disse da questão de usar o acostamento para fazer a conversão, né? E se no caso não tiver o acostamento, né? A gente está dentro da cidade, por exemplo, e precisa fazer essa conversão aí, fazer o retorno, né? Como é que a gente faz para fazer essa conversão, sendo que não tem o acostamento para tirar o carro da pista, né? Você quer dizer uma conversão à esquerda? Por exemplo, a gente está dentro da cidade, né? Você tem que atravessar uma via e aí você não tem o acostamento, por exemplo, para você tirar o carro e daí ter que transpassar aquela via. Aí você precisa fazer qual movimento é o correto para a gente estar esperando? Para retornar. Para retorno, né? Se nas vias, vamos dizer, se fosse um perímetro rural que seria fora, é difícil que não tenha uma pequena margem, né? Sim. Se for perímetro urbano, essa manobra de retorno deveria ser feita no local apropriado. Se não tiver, aí você poderá fazer num cruzamento. Tá? Seria onde tem vias que se cruzam, desde que ela não ofereça risco, perigo, enfim, num cruzamento. Mas fazendo a manobra, né, entrando na faixa da direita, sempre fazendo a manobra à esquerda bem L. Já se for uma conversão à esquerda, nas rodovias ou em vias providas de acostamento, aí nesse caso o condutor do veículo tem que primeiro direcionar o seu veículo para o acostamento do lado direito, aguardar o fluxo de veículos que vem em sentido contrário, mesmo sentido que o dele, pedestres e ciclistas, e daí efetuar a manobra à esquerda. Se tiver acostamento, ele se posiciona no acostamento. Se não tiver, que seria perímetro urbano, daí fica próximo à faixa. Mas, de modo geral, a maioria das vias, mesmo que precário, elas possuem um pequeno acostamento, né? E o retorno, como foi comentado, eu até meio que fugi da tua pergunta, teria que ter o local apropriado para fazer essa manobra. Se o teu veículo estiver imobilizado, tenta parar num local seguro, né? Senão continua transitando de forma lenta e contínua para não deixar ele no fluxo, para não obstruir e gerar um risco maior, né? Tá certo, então a gente falou sobre alguns temas aí, algumas dúvidas frequentes, né? A gente costuma perceber que muitas dessas dúvidas que a gente está tirando aqui, muitas coisas não são feitas, na verdade, né? A gente repara no trânsito e talvez tem pessoas que até nem saibam disso, né? Então por isso que é importante a gente estar falando. E talvez tem pessoas que costumam não fazer porque é mais fácil do outro jeito, né? Mas essas são as maneiras corretas, então, que a gente trouxe aí nessas situações aí, né? Que a gente falou hoje no programa. Evandro, só pra gente terminar então o quadro de hoje, como é que tá na Autoescola Santana? Um abraço, inclusive, pra toda a equipe que tá ouvindo a gente aí. Já voltaram as aulas aí, as turmas já estão sendo feitas? Como é que tá o andamento lá? Isso, nós retornamos agora dia 16, né? 16 de janeiro, eu comecei uma turma na parte da manhã e uma outra turma na parte da noite. Até semana próxima agora a gente termina as aulas teóricas e o pessoal vai para teste. Já vai. E o pessoal que já tá querendo esse ano aí já começar suas aulas, já pode ir até a autoescola? Como é que tá? Pode chegar lá e iniciar o processo. Conversar com o Urias, com o Toebe, que eles encaminham o processo. Então, beleza. Valeu, Evandro. Um abraço. Próximo programa, a Dani já tá aí de volta. Tudo bem. Valeu.